Todas e todos. É uma alegria muito grande estarmos reunidos nesta noite. Hoje é mais um dia especial para a Universidade São Luís Palmares, pois hoje celebramos mais uma vitória nesse dia tão especial, marcado pela celebração do Dia Internacional de Luta contra a Discriminação Racial. A data é comemorada anualmente em 21 de março, sendo instituída pela Organização das Nações Unidas, que lembra a luta contra a segregação racial em 21 de março de 1960, quando a polícia abriu fogo e matou 69 manifestantes pacíficos de Chamberlain, África do Sul, que se opuseram às leis de paz e apartheid. Hoje nossa agenda quer anunciar um momento muito bonito, celebrando essa luta, mas um momento muito bonito. Estamos hoje apresentando os alunos dos cursos de Administração e Publicidade e Propaganda, que efetivamente iniciaram suas aulas ontem, por meio de um programa da Unisamba, Mover ICP do Brasil. É uma alegria muito grande para nós estarmos aqui. E a esses nossos parceiros, o nosso muito obrigada. Convidamos para compor a mesa o senhor Clarício, presidente da Escola de Samba Vai Vai. Só um minutinho, senhor Clarício, segura aí um pouquinho. Cometi uma gafe. Convidamos para compor a mesa o professor Dr. José Vicente, reitor da Universidade de São Luís dos Palmares. Assim irá receber todos os demais componentes da mesa, começando pelo senhor Clarício. Senhora Rejane, presidente da Escola de Samba Zumbi Zaire. Senhor Fernando Penteado, representando o presidente da Liga das Escolas de Samba de São Paulo. Me perdoe se a pronúncia do nome não saiu correta. Cachito Ricardo Campos, presidente da FENA Samba, Federação Nacional das Escolas de Samba. Alexandre Magno, presidente da UESP, União das Escolas de Samba. Convidamos a todos para juntos executarmos executar o hino nacional brasileiro.
Convidamos o Dr. Denis, vice-presidente da Escola de Samba Vai-Vai, para compor a mesa conosco. Desculpa, vice-presidente da UESP. Eu não erro sempre assim não, minha gente, deve ser emoção. Agradecemos também a presença de Zé Carlinhos, compositor da Escola de Samba Vai-Vai, Claudinho Neto, presidente da BASP, Claudete Lindolfo, Ariovaldo Martins, Débora Justino, representando o gabinete do secretário Ricardo Teixeira. Aos poucos a gente vai agradecendo aí todas as presenças. E convidamos o Dr. José Vicente, reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, para a abertura dessa solenidade. Muito bem, nós já vamos fazer o primeiro teste, né? Porque o processo seletivo era uma das fases importantes, mas agora tem a fase eliminatória, né? Quem não for bem nesse quesito aqui não vai poder continuar conosco. E esse quesito é muito simples, mas é o sentido da nossa tradição e o sentido da nossa trajetória e da nossa história. Vocês vivenciarão todas as vezes que nós estivemos juntos e nós sempre diremos, né, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para o líder que nos inspira e para o líder que nos empresta não só o nome, mas a sua história de vida, para nos fortalecer, para nos robustecer, para nos encorajar e para servir como, né, a bússola que vai nos levar adiante. Então é muito simples. Eu vou dizer boa noite, Zumbi Palmares, e vocês precisarão responder em alto e bom som, boa noite, Zumbi Palmares. Na primeira não vale nota, é só um vocalismo, né? E na segunda o nosso presidente Cachico vai dizer se estão aprovados ou não estão aprovados. Vou começar de novo. Pera aí. Vamos ajustar aqui. Boa noite, Zumbi dos Palmares. Manda dessa. Agora valendo o nome. Boa noite, Zumbi dos Palmares. Boa noite, Zumbi dos Palmares. Dá uma salva de bola para todo mundo. Seguramente essa não é uma boa noite, né? Essa é uma noite memorável. Essa é uma noite fabulosa, uma noite fantástica. Porque nós estamos juntando três dimensões de uma trajetória, de uma luta, né? De uma utopia e também de muitas realidades. O Zumbi dos Palmares foi o primeiro que se levantou para fazer com que aquele sentido de liberdade e o respeito da dignidade da pessoa humana pudesse transformar em realidade. E fez isso lá em 1560, porque ele não admitia que pudesse haver distinção entre seres humanos e ele também não acreditava que existia um determinismo que dizia quem era inferior e quem era superior. E para garantir o direito da liberdade, o direito da vida, o direito da autonomia, ele reuniu com seus camaradas. E tem uma história, uma passagem bonita, que ele foi sequestrado, então, numa das invasões dos bandeirantes, do Quilombo, do seu ainda tio Grandazumba, levado para a cidade da época, entregue aos padres daquela região, e os padres o acolheram, e a primeira
introdução que fizeram a Zumbi dos Palmares foi ensinar a ler e escrever. Deram um nome também, né? Antônio, que lembra muito do nosso pai Antônio, né? E com isso ele aprendeu a ler, escrever, e quando ele alcançou a idade de 15 anos, podendo fazer as mais diversas escolhas, ele fez aquela que ele julgou que seria correta. Ele voltou para o quilombo, compartilhou o conhecimento, ajudou a montar um exército brilhante, e por mais de 70 anos o quilombo de Zumbi dos Palmares foi o maior englobamento, o maior ajuntamento de homens livres da história do nosso país. E nele, negros, brancos, índios, mouros se juntaram para construir uma pátria alternativa em que ninguém fosse subordinado e subjugado pela força por conta, então, da sua cor de pele. Lutaram e foi a luta dele que nos trouxe até aqui. Por outro lado, hoje é um dia internacional de luta contra a discriminação racial. E no dia 21 de março, em Shakerville, também os nossos amigos sul-africanos se rebelaram contra um determinismo que era artificial, que era político, né? Que o país dos negros agora era um país que os negros não poderiam passar de determinada risca de giz, só poderiam ir até onde a lei dos brancos e daqueles brancos, o apartheid, permitisse. E os negros de Shakerville, que era uma favela, não é? Empobrecidos, homens, mulheres, crianças se levantavam para combater aquele tipo de coisa que não permitia que eles exercitassem toda a sua autonomia de indivíduo e de cidadão. E o resultado foi que a polícia da época, né, reagiu atirando contra todos eles, e 60 homens, mulheres e crianças vieram a ser vitimados. E esse episódio foi o que acendeu, né, o maior líder de todos os tempos, o Zumbi, né, também da modernidade, que foi o Mandela. Ele se rebelou contra esse acontecimento, juntou os seus camaradas e começou então, além das manifestações políticas e as passeatas, constituiu a sua primeira guerrilha sul-africana para enfrentar o valor das armas, então, aquela subjugação, e disso resultou, ao final, na sua condenação à prisão perpétua na África do Sul, ao qual depois, com a luta de todos os homens amantes da liberdade e da paz de várias partes do mundo, foi possível fazer com que o apartheid sul-africano fosse destruído, Mandela fosse solto, se transformasse no primeiro presidente daquele país, e nos dias atuais a África do Sul é o país de homens livres. Da mesma maneira, nessa noite, a gente comemora dois feitos importantes. Nós estamos dizendo que, eu falava isso para o presidente Castilho, falava isso para o presidente, nosso querido presidente da UESP, Alexandre, que quando a gente vai conversar com um jovem negro, com um americano negro, ele sempre vai dizer assim: olha, quando o meu bisavô se formou, aí você fala, what? Mas ele diz isso porque nos Estados Unidos a primeira universidade negra é de 1837. E junto com as universidades negras, aliás, junto com essa primeira de 1837, ainda existem nos Estados Unidos 130 universidades negras, lá dentro daquela perspectiva de separados mais iguais, mas separados pelo ódio racial que seja, que fosse, mas está aqui a sua universidade, está aqui a sua igreja, está aqui a sua mula, está aqui o seu ano de terra. De modo que, enquanto muitos de vocês são os primeiros da família que chegam no banco escolar, universitário, os negros americanos já o fazem desde 1837. E é por isso que a gente vê todos os negros americanos muito bem postados, muito bem qualificados e fazendo a luta, que também não está solucionado contra o racismo, contra a discriminação, contra a injustiça, contra a natureza. Mas só para introduzi-los
o que é que nós estamos fazendo aqui, o que nós estamos fazendo aqui nessa noite. E para que vocês pudessem estar aqui hoje, então, foi necessário que Zumbi começasse lá atrás, Mandela desse o start na África do Sul, os americanos construíssem as suas universidades, para que ao final nós pudéssemos ter no nosso país a primeira universidade negra da história das Américas. E as Zumbi dos Palmares, que completa um ano que tem 20 anos de vida, continua muito orgulhosamente, vocês podem ver nas paredes, né, sendo essa chama de esperança para o negro e para os negros de todas as cores, que primeiramente acreditam na educação, mas sobretudo que acredita no nosso legado, de entregar para os que virão, para os nossos filhos, para os nossos netos, um país muito melhor desse que nós herdamos e desse que nós vivemos. Então, essa noite é uma noite extraordinária por conta disso também. Mas ela é fantástica, porque isso já estava escrito no começo de tudo. Se todos nós puxarmos pela memória, vamos ver que o que nos denomina como iguais é o fato de que nós somos oriundos da escola de samba, que já fazia então essa arte, de se apropriar do conhecimento e de trazer a informação e de organizar a resistência através de um conhecimento que era oral, mas através de uma estratégia que era justamente de fortalecer os conhecimentos da cultura, da história, do pertencimento, para que a gente sempre estivesse fortalecido e resistisse com a nossa cultura, defendendo a nossa própria vida, defendendo as nossas coisas e permitindo, afinal, que uma parte imemorial e linda da nossa trajetória de africanos mantivesse-se viva. Então só faltava fazer essa comunicação, escola de samba, mas que pudesse e devesse ser também uma escola do samba, em que todos os sambistas pudessem estar lá, pudessem estar cá, pudessem estar onde eles quisessem. Porque o sambista, o samba, é um patrimônio da humanidade de todos nós brasileiros, e num país de iguais que nós queremos construir, o sambista pode ser o que ele quiser. Mas a gente também não poderia perder de vista que ser o que quiser significa estar pronto para ser o que quiser. E nessa perspectiva nada substitui o conhecimento. E a gente já tinha tido a grande satisfação de desenvolver esse trabalho por muito tempo, a nossa queridíssima, me perdoe, a minha queridíssima escola de samba vai, e a gente imaginou que agora a gente estava pronto e maduro para estender isso para a comunidade do samba de São Paulo. A vai, nós já tivemos a honra e o orgulho de formar 150 alunos aqui das Judices Palmares, muitos dos gestores da vai, muitos dos sambistas da vai, como alunos que vieram aqui, aprenderam, pegaram o seu diploma, foram para os bons estados, estão efetivados nessas boas empresas e continuam a vai fazendo missão de primeira qualidade. E aí, para que se faça mudança, transformação, para que se crie, para que se transforme utopia em realidade, é preciso ter amigos meio desajuizados. E eu dei sorte de encontrar uns desajuizados aqui, que foi tanto o Cacheiro, como o Alexandre, como o presidente da Liga. Porque nós dizíamos assim, olha, por que a gente não pega essa potência do samba, esse conhecimento do samba, esse talento, essa inventividade, essa habilidade de cada um que integra esse mundo do samba e transforma em uma coisa muito maior. E permita que o samba fique mais fortalecido e permita que essa historicidade possa ser apropriada, mas também disponibilizada para todos que precisam saber a grande magia que é o samba de São Paulo do Brasil. E o quanto de historicidade, o quanto de vida e o quanto de recorte da história de um país que está impregnado dentro do ar do samba e qualquer das dimensões dos sambistas. E aí eles toparam e com isso a gente criou a Unisamba, a Universidade do Samba, que junto com a UESP, com a Liga, com a Samba, vai ser o espaço
para a gente qualificar essa comunidade do samba, o samba, as direções variadas do samba, para que a gente esteja pronto para entrar no tempo tecnológico. Vamos fazer um samba com realidade virtual. Vamos fazer um samba com capacidade de fazer um combustível com hidrogênio verde. Ou seja, essa modernidade que se coloca agora para todos nós como uma transposição inevitável. Quem não souber mexer no celular, quem não souber desse negócio de tecnologia, está com problema. Então o samba vai precisar ser um samba tecnológico, de modo que todos possam se apropriar desse benefício do conhecimento e fazer um samba muito mais qualificado, amplificado, com muito mais ênfase e que use essas ferramentas para ampliar, fortalecer e perenizar esse que é o mais importante, a mais importante manifestação cultural do nosso país. Então, por conta disso, essa noite é de alegria. A gente imaginava que um dia, a gente tem dito aqui, né, Carlinhos? O negro e o samba do negro tem e pode estar em qualquer lugar. O samba e o sambista pode ser o que eles quiserem e ninguém pode impedir isso. Mas para que isso acontecesse era indispensável se estivéssemos juntos e que nós nos apropriássemos de um conhecimento que é nosso e transformasse isso numa alavanca para nos catapultarem no futuro. Então, nessa noite eu fico feliz, foi uma ação extraordinária que envolveu todas essas instituições e tê-los conosco virar uma página da história e responder a muitas questões que estavam postas por nós mesmos. Ninguém fará por nós. Ninguém fará a coisa certa por nós. Nós teremos que fazer como o samba fez até hoje. O samba viveu, resistiu e está aqui de pé porque os sambistas lutaram, defenderam e construíram eles todos os dias. Então, fazer essa qualificação, abrir esse novo espaço e criar essas novas oportunidades e possibilidades precisa ser uma lição de casa de cada um de nós, do samba, de cada um de nós da nossa comunidade. Então, eu acho que a UESP está de parabéns, a Liga, a Finação está de parabéns, que era importante continuar fazendo uma gestão qualificada do samba, mas, sobretudo, que estão antenados com esse novo tempo. O novo tempo exige o que nós estamos fazendo aqui hoje. Nós estamos mais fortalecidos com cada um de vocês, estamos mais enriquecidos, temos certeza que tem histórias brilhantes que vão se juntar às nossas, talentos, habilidades, e com isso, nessa noite do dia 21 de março, eu acho que a gente escreve mais um capítulo bonito dessa resistência e luta heróica do negro e da cultura brasileira. Então sejam muito bem-vindos, eu desejo que vocês se empenhem demais. Eu desejo que vocês tenham muito orgulho de terem construído essa história do samba e agora vir ajudar a construir essa história das Unidos Formais. E eu tenho certeza que vocês vão projetar para todo o samba, para a nossa cidade, para o nosso país, esse novo que nós queremos. O samba está na universidade. É muito chique, é muito bonito, é muito legal. Esse é o novo que nós estamos construindo. Então, Alexandre querido, Denis, Cachito, Clarice, a nossa querida Regiane, depois vou contar a história mais tarde, o meu teclado amigo que ajudou a construir tudo isso, Fernando Penteado, Fernando? Quantas histórias para contar, mas sobretudo a cada um dos professores, a cada um dos demais alunos da Unidos Palmares, nossos colaboradores, nossos parceiros, nossos amigos, nossos aliados e a cada um de vocês. Sejam muito bem-vindos, muita boa sorte para cada um de vocês. E não tenham dúvidas, só tem uma coisa que ninguém nunca poderá e conseguirá tirar de vocês, é o conhecimento. Poderão até continuar tirando as nossas vidas, mas não tirarão o nosso conhecimento. Mas com conhecimento a gente pode até ter essa parte, de modo que ninguém vai levante os dedos ou agrida e hostilize um homem ou uma mulher negra em qualquer espaço público e privado desse país. Boa noite, sejam muito bem-vindos.
Convidamos para juntar-se e compor a mesa Danilo Bill, presidente da Escola de Samba Gaviões da Fiel. Convidamos também Marcelo Cavanha, diretor do Museu das Favelas. Convidamos a senhora Rejane para uma breve saudação. Boa noite a todos, todas e todes. Que sorte a minha ter sido a primeira a ser chamada, porque com uma mesa dessas fica mais fácil, porque depois quando o sarrafo subir, aí vocês não vão precisar fazer comparação entre a minha fala aqui e a fala dessas celebridades que estão aqui do mundo do samba. Bom, eu venho hoje contar para vocês e trazer um exemplo da escola de samba, em que eu sou presidenta, a escola de samba, que nasceu há 10 anos, vai fazer 11 anos agora em setembro. Nasceu com o nome de Filhos do Zaire, sim, inspirada, e esse nome faz alusão a uma cidade, um país, na verdade, do continente africano, que hoje é a República do Congo, e que após uma parceria com a Faculdade Zumbi dos Palmares, já porque esse desejo, essa vontade de unir a educação a esse universo do samba e do carnaval, já vem de longa data, como o reitor disse, e passou a se chamar Zumbi dos Palmares Unidos de Filhos do Zaire. Eu cheguei aqui na faculdade em 2009, já formada, já jornalista, para trabalhar na comunicação aqui da faculdade. Mas aqui eu aprendi muito, e inclusive aprendi que sem educação não há liberdade. E sim, a educação ela é libertadora. E é aí que eu vou trazer o exemplo da nossa escola de samba. A Zumbi Zaire, com 10 anos de experiência, apenas no ano agora de 2023, teve o seu melhor resultado no Carnaval da UESC, Acesso de Bairros 2, do qual a gente faz parte. Nós ficamos como segundo lugar e na nota de desempate em terceiro. Ainda está aqui o presidente. Esse terceiro lugar que não está aqui. Mas enfim, isso nos mostra quanto nós tivemos que ir na marra, literalmente, e aprendendo a construir, a fazer o carnaval. Eu lembro que quando nós fomos iniciar, nós chegamos ali para a nossa irmã, pai, e falamos: conta pra gente como é que faz, onde a gente tem que ir, como é que a gente faz. E sim, nós tivemos ali apoio no nosso início, mas é na vivência, é no dia a dia, ou é na formação que vocês terão agora. Eu lembro que eu procurei também me formar na minha pós em mídia, informação e cultura na Universidade de São Paulo. Eu me lembro que o meu artigo científico eu fiz dele um estudo sobre o carnaval. E eu me recordo que quando eu cheguei na banca para defender esse projeto, eu ouvi de todos, não de um nem de dois, mas de todos os professores lá, que nós precisávamos, que temas como o meu precisavam chegar à academia. Eis que surge a Unisamba, e temas como esse estarão sim cada vez mais na academia. Cada vez mais para que nós não tenhamos que presenciar, que entender que pessoas que desconhecem toda essa nossa ancestralidade, sim, era samba em África e aqui é samba. Sim, o carnaval descende de nós e eu posso falar isso com propriedade, porque foi isso que eu estudei no meu artigo científico. E que no espaço que é tão nosso, por mais que hoje já não tenha tanta representatividade nossa, e até chama a atenção de vocês, já repararam que nos espaços de poder, onde rola o dinheiro, nós sempre somos afastados? Então, esse é o momento da gente refletir e da gente sim ocupar esse espaço. Então, ter a Unisamba, ter um espaço que, através da educação, pode nos preparar para esse universo, pode nos levar a um outro lugar, é sim um ato de resistência. É sim, como eu ia falando, a gente
mesa hoje só tenho eu de mulher, o que é uma prova, é um reflexo desse universo ainda do carnaval, que vocês venham somar forças, que vocês se unam a mim para que a gente possa trazer cada vez mais toda a nossa inteligência, todo o nosso poder, toda a nossa forma de transformar também esse contexto. Quem sabe, daqui a uns anos, quando nós tivermos a primeira turma da Unisamba, nós tenhamos mais lideranças femininas também no carnaval. É uma luta nas empresas, é uma luta em todos os lugares e tem que ser também nesse ambiente do carnaval. Hoje eu gostaria de estar aqui trazendo representantes da nossa escola de samba, queria trazer o meu casal de mestre-sala e porta-bandeira, mas eles estudam também. E na nossa escola de samba, a educação ela é prioridade. Nós já tivemos rainha que se afastou do cargo porque passou em universidade, uma na USP e outra na Unicamp. Nós temos esse nosso casal que estuda, o outro do nosso segundo casal foi pai ontem, então hoje não tinha como se ausentar da família. E pós-carnaval, não pensem que é fácil com o carnaval na medida. Eu normalmente brinco que quem faz isso, eu hoje estou diretora de comunicação numa grande agência de publicidade de paulistana, tenho 54 anos de idade, e um desafio para mim também, quando mulher preta assumiu um cargo em uma agência tão já tradicionalmente branca, e quando eu assumi esse cargo, eu falei, olha, quem põe um carnaval na avenida faz qualquer coisa dessa vida. Então, estar e assumir esses papéis são o que leva a nossa história, que vem de uma oralidade. Nosso povo sempre foi acostumado a transmitir seus conhecimentos de contos e contos, de histórias em histórias. Está na hora da gente escrever, para que isso não se perca. A Unisamba vai ser uma forma da gente escrever essas histórias para que elas não se percam. Então, muito obrigada, reitor, por mais uma vez contar comigo aqui. Eu agradeço o cumprimento a todos dessa mesa, da presença de Fernando Penteado, que ainda quando eu cobri aqui na faculdade, no departamento de comunicação, eu lembro de um curso seu sobre quebras e harmonia, sobre o universo do carnaval. E eu te digo que até hoje eu levo muitas de suas palavras para a nossa escola e para as pessoas que chegam lá cruas, querendo aprender. Porque é isso, é ouvir daqueles que nos antecederam e levar isso adiante. E como último pedido, eu gostaria que vocês estivessem cada vez mais abertos a esse universo do carnaval e, literalmente, como diz a música, que não deixem o samba morrer. Porque parece que quanto mais as culturas se elitizam, quanto mais as culturas atendem ao chamado da intelectualidade, parece que a nossa ancestralidade vai ficando de lado. Não deixem isso acontecer. O nosso samba é lindo, o nosso carnaval é necessário. Ele alimenta uma rede de pessoas que trabalham no carnaval e que tiram dali a sua subsistência. Então, um grande viva ao carnaval e ao samba. Agradecemos a senhora Rejane, agradecemos também a presença do senhor Carlos Junca, diretor do Acadêmico Zocodovi, representando o senhor Jamil, presidente, e o senhor Rodrigo, vice-presidente da escola. E convidamos o senhor Clarício, presidente da Vai-Vai, para a sua breve saudação. Boa noite a todos os presentes, tá? É com uma grande honra que no início desse projeto começou na nossa agremiação e como, na minha visão, como líder, aquele que preparou o líder para a continuidade, hoje dentro da Comissão de Carnaval, dentro da diretoria executiva, temos dois representantes que foi formado aqui e vai ser com grande honra de um dia ele estar aqui, começou e dar continuidade nesse caminho para o centenário, que é o Vai-Vai. Essa luta que nós estamos é uma coisa rápida que nós pegamos e saber que tudo isso, esses profissionais que começaram aqui, ele tem como dar continuidade. E outra coisa, dentro desse projeto da Unisamba, a
iniciar esse curso, com certeza essas pessoas que já estão, como disse, eles vão ter local para fazer seu estágio. Isso é uma coisa super interessante, parabéns pela iniciativa, que realmente isso precisa dar uma continuidade. Isso é a cultura nossa é uma coisa tão envolvente que toda a comunidade, eu falo com a experiência da entidade apóstolo como representante, o esforço de cada um, de uma variante, colaborador que incluindo, até a minha pessoa, eles abraçaram o pavilhão, estão todo mundo abraço o trabalho em prol de uma cultura essa que, com certeza, esse projeto de vocês, ela vai dar um up na nossa cultura, porque nós não voltamos, não vamos desprezar aqueles que nos ensinaram, mas isso daí, eu acho que esse projeto precisa ter uma acelerada para dar uma continuidade, para que nós possamos realmente colocar isso em prática, tá? E eu agradeço mais uma vez pelo convite, tá? Vamos estar fazendo sempre. Eu espero que não só o Vai, como todas as comunidades de samba, onde quer que continue frequentando, porque a cultura é tudo, tá? Eu agradeço de coração a todos, tá? Que eu não sou muito fã do Simão, tá? Chegou aqui desestado disso, tá? Mas de qualquer forma, agradeço a minha função de carnaval, que veio do vice-presidente, todo o pessoal presente. Então, mais uma vez, pode contar comigo para os próximos anos, que vai estar sempre junto com vocês, tá? Agradecemos o senhor Clarício e convidamos o senhor Danilo, vice-presidente da Gaviões da Fiel, para sua breve saudação. Olá, boa noite a todos. Desculpa meu atraso. Bom, para mim, primeiramente, é uma honra estar aqui, esse evento formidável. Bom, sou o vice-presidente dos Gaviões da Fiel Torcida. Todo mundo sabe que o Gaviões nasceu dentro de uma conjuntura de um período complicado do nosso país, como sempre foi, né, nunca deixou de ser. E a nossa luta, a nossa forma de organização transcende as arquibancadas, né? Então eu costumo falar que a gente faz aquilo que o Estado não faz, né? A gente realmente faz o impacto social e todos esses mecanismos que é utilizado, né? Vem da forma do samba, também do rap, do funk, né? Da favela, né, mano? Dos quilombos, onde a gente vem, da nossa raiz, só agrega, só mostra que quando a gente é mais organizados, mais juntos, a gente é capaz de fazer aquilo que eles nunca fizeram e eles têm medo, né? E eu aprendi isso na minha comunidade, né, dentro dos Gaviões da Fiel. Trabalhei muitos anos no barracão, né, na pastelagem e tal, então eu entendi a importância daqueles minutos que a gente tem lá na avenida, né, e valorizei isso. Falei, não, a gente tem que colocar nosso DNA para mostrar, e cada ano que passa eu vejo que o mundo precisa saber que a gente tem a nossa cultura, que eles nos arrancaram toda a nossa história, mas ela é oral, né? A gente compartilha ela, ninguém tira da gente, e cada vez mais a do samba e sim tem que ser pautado essas coisas. Muita gente fala que é chato, né, que é desgastante, mas a gente não pode deixar, como eu falo homem branco, eu falo da branquitude, né, eu falo da cor da pele, tá ligado? Deixar bem claro que você ficou muito feliz e eu sempre penso nisso, que é ser negro no Brasil, né, você fala que valorizar todas as cores, né, é isso aí, né, mano, tem muito dos nossos que o nosso país foi feito dessa forma, né? Então toda essa minha raiva, esse meu ódio, eu canalizei, eu preciso colocar ele em algum lugar. E hoje com orgulho eu falo que eu sou professor de história, estou na rede pública, estou onde eu tenho que estar, tá ligado? Na periferia, é onde ninguém quer dar aula, lá no fundo do Mundial, na Zona Sul. Não é uma profissão que me dá habilidade, não é isso que eu quero. Pelo contrário, eu tenho amor ao Corinthians, né? Todo respeito a todas as escolas aqui. Então o meu amor do Corinthians, eu queria acompanhar o Corinthians, viver o Corinthians minha vida toda, me fez eu ter um bom emprego. Para mim ter um bom emprego eu preciso ter uma educação, né? Tem que ter, né, uma qualificação necessária. Então é uma coisa meio um círculo vicioso, mas que eu analisei e falei, não, demorou, mano, sério. O barato é ter um diploma, é isso que faz a gente ser escutado, né, mano? Eles veem que a gente existe, demorou, então é isso. Então, né, ficar aqui quem está chegando, quem está ingressando, para mim mesmo também, que eu não paro, estou entrando lá na USP mesmo, ser forgado mesmo, para fazer meu mestrado.
for, mano. A gente está na guerra, as correntes foram quebradas, mas a ideia continuou e continua, e eles querem perpetuar ela cada vez mais, cara. Então a gente tem que. Eu me coloquei numa posição que agora eu sou o chato na parada, churrasco da família, eu tô falando, tomando café, eu tô falando. Então acho que nós devemos ser assim. E nos Gaviões a gente prega muito isso, quem entra como sócio, a gente não é bilheteria, a gente não é muito gigantismo com o meu posto, mas qual que é a nossa essência, né, mano? Nosso 01, hoje nem sei se fala assim, se fala aniversário de morte, nem gosto de falar, mas nosso fundador, né, é um cara que é estudante, ele entrou na Sanfran lá e deixou um legado, né, que é o mínimo que eu faço como vice-presidente, mostrar para os nossos que a gente é capaz sim, não é fácil, não é nada romantizado, não vai ser nada bom, a gente vai sofrer, vai chorar muito, mas que chore, mano, mas que chore os seus amigos, mano, os nossos, mano, compartilhe, mano, porque junto, mano, a luta é coletiva, mano, nunca vi ninguém chegar sozinho, né? Então esses grandes fazem com que a gente, muita personalidade na luta, né, mano, sendo que a gente tem que ser horizontal, mano, que ninguém chegou aqui sozinho, mano, tenho certeza disso. A gente tem que ser grato a isso. E, bom, para finalizar, né, mano, todo mundo fala que a torcida organizada é homofóbica e pá, né, mano? A gente sabe que o machismo estrutural existe e a gente está no processo de desconstrução mesmo. Peço desculpa por tudo aquilo que a torcida já demonstrou, tá ligado? Mas a nossa história dos Gaviões da Fiel mostra que as mulheres sempre tiveram uma voz ativa, né, mano? Vocês têm que falar só um recorte. Tivemos a Madalena que no final da década de 60 ela se posicionava, ela cuidava da torcida, ela era a nossa conselheira, e teve um caso que ela invadiu o campo para brigar com o juiz e veio o policial e deu uma rasteira nela e ela de salto conseguiu correr mais que o policial, para brigar com o juiz. Isso com símbolo, né, mano? A mulher, enfim, a mulher gosta de tudo, né, mano? Porque mulheres guerreiras assim como todas e todos os homens, né, mano? Então, total respeito. Quando a gente fala de homofobia, a gente tem um conceito lá, que bem claro, lá nos Gaviões a gente realmente não gosta de homem com homem, mulher com mulher, e também homem com mulher também não, porque lá é nosso ninho, é uma casa de respeito. O filho de alguém é filho de todo mundo. Então, se tem alguém que tem um tipo de relacionamento, que tem ela pra fora e vai ser feliz, mano. E também a gente se posiciona dentro dessa estrutura totalmente machista e violenta, né, mano? Como se colocam, a gente faz necessário a gente ter umas condutas mais decisivas contra o Estado, contra o sistema, mas entre os nossos é compartilhar a informação, o amor, que é isso que nos faz ser o que é. Então, só deixar o recado que ano que vem a gente vai trazer muito mais pessoas aqui, tá bom? Tamo junto. Agradecemos ao Danilo e convidamos o senhor Marcelo Cavanha, diretor do Museu das Favelas, para a sua breve saudação. Eu prefiro aproveitar na altura certa. Bem, eu já entrei na universidade e já fui promovido. Eu não sou diretor do Museu das Favelas. Bem, eu sou Marcelo Cavanha, estive recentemente como reitor na Expo Favela. Eu também sou um dos coordenadores da CUFA aqui de São Paulo, Central pelas Favelas. A gente teve esse final de semana o maior evento aí entre empreendedores de favelas, que foi na Expo Favela, no WTC, nos centros financeiros de São Paulo. Talvez algumas pessoas que estejam aqui possam ter ido lá. E aí a Fernanda, recebeu o convite da Fernanda, queria saudar, boa noite, em nome do reitor, saudar também toda a mesa, todo mundo que veio aqui hoje. E aí a Fernanda me fez o convite para participar aqui hoje, numa data tão importante, triste, mas uma data de luta, e até faço uma alusão do dia 21, pensando que as 20 mil pretos e pretas que foram à rua protestar e tiveram 69 mortes quando a polícia abre fogo e centenas de feridos, eles foram porque eles estavam lutando contra a lei do passe no apartheid, onde esse passe tinha que dizer de onde eles vinham, de onde eles iriam, e caso não tivesse com o passe ou não pudesse explicar, eles eram presos. Então 20 mil pessoas saíram, e eu faço essa alusão ao samba, quando há décadas, não tantas décadas atrás, o fato de andar com um cavaquinho na rua, embaixo do braço, o instrumento de samba, você será preso por vadiagem. Então, as histórias se repetem no povo preto em continentes e espaços diferentes,
mas o racismo sempre está perpetuando. No Museu das Favelas, além do espaço expositivo, por isso que a Fernanda me convidou aqui, já convido todos e todas a conhecer o Museu das Favelas, que também é uma conquista nossa. Ele está localizado no Palácio Campos Elíseos, fica ao lado do terminal Princesa Isabel, e ele chama o Palácio porque é aquela região ali do Campos Elíseos, inclusive bairro de Geraldo Filme, né, onde foi ali também morador. Era um bairro da aristocracia escravocrata. Eles sempre tiveram grana, mas sempre foram cafonas, porque Campos Elíseos é uma brasileirada de Champs-Élysées. Eles queriam fazer ali uma pequena França e chamaram Campos Elíseos de Champs-Élysées. E chama Palácio Campos Elíseos porque tinha realmente um cafeicultor ali, um escravocrata que morava naquele local, onde foi a primeira sede do governo do estado. Vou contar rapidamente o que é breve a minha exploração. Ele ganhou o terreno do governo, o governo deu dinheiro para ele construir o Palácio Campos Elíseos, veio a crise do café pós-período fim da escravidão, ele fica devendo o governo, devendo um monte de gente, deixa a mulher e os 10 filhos e some, não se tem registro para onde ele foi, o governo abate uma parte da dívida e compra o palácio de novo. Então eles deram dinheiro, deram terreno e compraram. Aí eu estou devendo, abate do valor que você está me devendo e ainda pago para você novamente comprando a sua casa, né? Enfim, e até esse escravocrata que está lá, a gente pesquisando hoje, porque não se tem muitas informações, ele vem da família do Borba Gato, ele vem da linhagem do Borba Gato. Então assim, era escravagista raiz, assim, uma coisa, né, de verdade. E hoje a gente tem esse espaço que foi a primeira sede do governo do estado, que depois se constrói o Palácio dos Bandeirantes, mas moradia e primeira sede do governo do estado. A gente sabendo quem construiu aquele local e quem eram, e nas condições que pretos e pretas entravam naquele palácio para servir as pessoas, e hoje tem esse palácio transformado no Museu das Favelas. A gente acha que essa ressignificação e algo que o samba e as escolas de samba fazem a cada desfile, que é ressignificar as histórias numa perspectiva preta, para a gente é muito importante. E lá no Museu das Favelas eu trabalho, para finalizar aqui minha fala e entender melhor por que eu estou aqui, a convite da Fernanda. Além do espaço expositivo, a gente tem um departamento que chama CORE, e não por acaso é esse lugar, que é o Centro de Empreendedorismo. Então, no Centro de Empreendedorismo, onde hoje a favela gira muito dinheiro entre os seus empreendedores, e a gente tem que fazer o nosso corre para sobreviver. A gente está lá para dar apoio, para dar oficinas, para dar workshops sobre empreendedorismo. E aí a Fernanda acredita, e eu também, que tem muito a ver com esse curso. Então eu acho que daqui um pontapé inicial para a gente conversar com o Museu das Favelas, estender essa parceria, além dos espaços que a universidade pode estar lá visitando, e todos vocês e com as escolas também, a gente possa retomar possa criar uma nova relação junto a esse curso tão importante. E quando foi colocado aqui na questão da educação e toda a cadeia produtiva do samba, até a gente, com a CUFA, fez uma campanha voltada para as cestas básicas, para as escolas de samba, durante o período, porque a gente sabe que no período da pandemia, só o fato de estarmos aqui hoje vivos já é algo a celebrar, mas a gente sabe que um dos setores, junto com o setor de turismo, o setor da cultura foi o mais afetado, né? Porque não é só o artista, o cantor que faz, mas tem toda a cadeia produtiva da cultura que sofreu nesse período da pandemia. Dito isso, ela já está aqui no meu programa, com razão, eu só queria reforçar essa possibilidade de parcerias, entendermos melhor como esse curso pode estar fazendo, até porque não uma exposição dentro do Museu das Favelas, falando no samba, levando os alunos. E é isso. Obrigado, Fernanda, pelo convite. Boa noite. Agradecemos ao senhor Marcelo e convidamos o senhor Cachito Ricardo Campos, presidente da FENASAMBA, Federação Nacional das Escolas de Samba, para uma breve saudação.
Hoje eu vou tentar ser breve, tá? Todos. Quero saudar aqui o presidente José Vicente, junto com ele o presidente Alexandre Magno, da UESP, e o Denis Roberto, vice-presidente, a presidenta Rejane, da Zumbi Filhos Design, o mestre Fernando Penteado, que representa aqui o presidente Sidney Carriolo, e representa também os embaixadores, a nossa ancestralidade do nosso carnaval. Saudar o Cavanha, do Museu das Favelas, parceiro de luta, o vice-presidente da Caminhões da Fiel, assim como você também tem um amor pelo Esporte Clube Corinthians Paulista, mas também quero saudar aqui, e aí eu peço desculpas aqui ao presidente Alexandre Nenê, no nome, no apelido e no coração, mas quero saudar aqui o nosso presidente Clarício Gonçalves, da Escola do Povo, e parabenizá-lo por liderar esse movimento que nos colocou de volta ao lugar da quase centenária Escola de Samba Vai. Bom, gente, o samba tem uma data importante, que é dia 2 de dezembro, mas hoje ela ganha uma outra data muito importante. Dia 2 de dezembro nós temos o Dia Nacional do Samba, que é o dia de todo o engraçamento do samba, do carnaval, das manifestações do samba, mas hoje é um dia muito importante, porque hoje nós estamos fazendo um encontro da Escola de Samba, que é o maior movimento social e cultural que os pretos deram para esse país, para o mundo, com o encontro da universidade. E uma universidade tem lugar de fala. Aqui é o nosso espaço, o espaço da nossa negritude, da nossa luta, das nossas pessoas e do nosso povo. Então hoje é um dia importante. O Carnaval e a Escola de Samba, que é um movimento de resistência, né? A Escola de Samba nasceu à margem das festas populares do Carnaval nesse país. Nasceram nos barracões, nas periferias, nas comunidades, e nossos antepassados fizeram o maior movimento social e cultural desse país. E hoje é a maior festa do entretenimento nacional. Isso é muito importante. Então, rapidamente, esse movimento que é feito aqui é um movimento importante para o nosso carnaval, para a gente formar novos gestores, novos técnicos, com a nossa linguagem, com a nossa cara, do nosso jeito. É importante, como o presidente Clarício, né? Porque a universidade ela tem também o papel da pesquisa, da inovação, buscar novos recursos, e o carnaval é multidisciplinar. Né? Quem faz o carnaval sabe disso. Nós trabalhamos na dança, nós trabalhamos na linguagem corporal da dança, nós trabalhamos nos temas, na história, e nós trabalhamos também em outras ferramentas, como por exemplo engenharia. Né? Quem organiza uma escola de samba, um carnaval, sabe que a gente tem muitas disciplinas. Então esse mundo precisa ser apropriado por nós, né? Porque quanto mais o carnaval cresce, mais pode distanciar o nosso povo, as nossas pessoas e os nossos gestores. Então muito sucesso a vocês que vão caminhar nesse processo. É histórico, né? E a gente está muito feliz, né? Nós da FENASAMBA, que é uma entidade que nasceu para defender o carnaval, para defender a escola de samba, num ciclo que é o ciclo dos últimos 10 anos, de muita perseguição, né? De muita dificuldade para quem faz carnaval, e sambistas do Brasil inteiro
Hoje a gente está em 18 estados, 1000 escolas de samba sendo representadas, quase 100 ligas no Brasil inteiro, de todos os lugares do Brasil. E nós precisamos, naquele momento, há 10 anos atrás, quando a gente começou esse movimento, a gente viu que a gente precisava pensar no futuro, pensar na defesa do nosso movimento. E hoje eu acho que é um passo importante para a consolidação do Carnaval como um espaço ainda nosso, ainda no nosso povo. Muito obrigado, sucesso e felicidades a vocês que estão sendo pioneiros nesse processo histórico. Boa noite. Agradecemos o senhor Chico e convidamos o senhor Fernando Penteado, representando o presidente da Liga das Escolas de Samba, para a sua breve saudação. Boa noite a todos. Boa noite, eu quero cumprimentar a todos os irmãos presidentes de Vicente, nosso reitor de Vicente. E eu estou hoje aqui a um convite que o meu presidente da Liga fez para que eu viesse aqui representá-lo. E assim eu vou fazer. Dizer que a Liga está aberta a trazer os seus esclarecimentos para que todos os seus componentes, todas as entidades, possam participar. Já representei, agora eu vou representar o Penteado. É porque eu preciso representar, já por favor, não dá para deixar de lado. Quero agradecer a data que Deus me deu de poder estar hoje aqui, nessa mesa. Onde eu olho, nós somos a maioria, gente. Coisa linda em saber, no plenário, onde somos a maioria. E agradecer também o meu presidente Clarício, parabenizando o Carnaval que ele fez junto com a sua diretoria que está aí, né? Nós conhecemos o Vai-Vai. Eu fico agradecido de termos aqui saber que o nosso Vai-Vai não é só um cabumba, nós somos cultura. Estamos aqui para isso, né, presidente? Como bem disse o reitor, nós temos um defeito, nós negros. É um defeito que nós carregamos faz muito tempo. Não é um defeito, é uma virtude. Mas essa é a virtude que nós temos, que não nos deixa nos prende. Mas não devemos perder isso nunca. Nós temos escrúpulos. Nós respeitamos a palavra. E a classe dominante daí não tem escrúpulo nenhum em nos pisar. Eles matam a mãe para poder pegar o poder. Isso está vista toda, vocês podem ler nos jornais. E esse problema de escrúpulo que nós temos é que nos segura, é que não nos deixa levantar. A senhora disse que a única mulher sentada aqui, realmente a Bispa Gomes é. Mas eu quero dizer para a senhora e para todos que o samba é matriarcal. Por mais que sejamos legal lá em cima, mas sempre tem uma mulherzinha desse tamanho que põe a mão na cara e faz o samba acontecer. Mas a escola de samba sempre tem um departamento feminino, sabe? Águas Baianas, e é elas que conduzem. Nós, infelizmente, há uns 10 anos para cá, perdemos 5 matriarcas, né, presidente? Perdemos 5 matriarcas, né, Zecaí? Aquelas que, quando elas vinham para o nosso lado, Dona China, vinha para o nosso lado e falou: eu quero falar com você aqui, a gente já, quem estava perto da gente ia embora. Quem sabia que da minha mão, ele nunca morreu. Mas agora, só para terminar, o samba, ele é nosso. Em 1968, quando foi oficializado pelo então prefeito Faria Lima, depois de 2 anos, começou a ter verba. Aí o samba embranqueceu. Porque enquanto não tinha verba, era nos bolsos do seu Cestorias, nos bolsos do seu Pé-Chave, no bolso do seu Chiclé, no bolso do Chamora da Maria, no bolso de Pedro da Tina, nos bolsos da Maria Luísa.
porque era dinheiro deles que eles tiravam para fazer o carnaval. Era no bolso do mala. Eles tiravam dinheiro, sabe? Aí passou até verbo, embranqueceu. Porque aí eu conheço um diretor que é dono de uma agência de publicidade e vai trazer verba. Por exemplo, me permite só uma historinha pequenininha. Vê se isso não acontece. Nós estamos lá, vou falar em termos de vai-vai que me permite. Estamos lá no vai-vai no ensaio, estou lá, vou estacionar minha Brasília, aí chega um padrão, o doutor estacionando, sai, deixa o doutor com o carro dele aqui. O doutor com o carro dele lá, a minha Brasília já fica. Aí o doutor desce, ele é aplaudido, é agraciado, já leva ele para dentro, já dá cerveja, já dá, sabe? Aí ele já sai dali, vai para o barzinho de frente, paga um monte de cerveja para todo mundo, e a gente já convida ele para uma reunião. Então ele vai na reunião e já traz o outro. Entendeu? Aí você não está com a dúvida, eu vou fazer um cara que foi de tinta. E assim eles vão entrando na nossa comunidade. Até que chega um dia que você vai entrar, não pode entrar na tua reunião, na sua casa. E eles não sabem por quê? Eles não têm escrúpulo nenhum em te barrar. Sabe? Hoje o samba na liga da escola de samba, só o nosso vai que é dirigido. O resto, tudo embranquecido. Nada contra. Eu estudo contra. Eu só quero o meu lugar. Por que eles não vão lá para a liberdade por conta do tempo japonês? Porque eles não deixam entrar no nosso problema do estudo. Nós acreditamos no tapinha nas costas. Hoje nós falamos aqui dos nossos antepassados, né? Enquanto vocês mulheres devem sempre reverenciar a Madrinha Eunice, que com 30 anos de idade, ela fundou o Lava Pés, foi a primeira mulher presidente da escola de samba no Brasil, em 1937. E vocês devem reverenciar qualquer expressão. Deolinda Madre, o nome dela. Madrinha Eunice, o nome dela. Sabe? Então, o que acontece? Até 1975, nós tínhamos na Associação um item de carnaval, tinha um item chamado Samba Pé. 75. Samba Pé. Aí era o nosso lema. Aí foi vindo 1, foi vindo 2, foi vindo 3, foi embranquecer. Tinha Samba Pé com evolução. Uma valsa tem evolução. Percebe? Então eles vão tirando a nossa cultura e a gente vai passando. Um outro problema nosso é ter a boca aberta de contar as coisas para os outros. Tem uma senhora que eu vou falar o nome dela, para não dar embora, mas ela é lá no campo, vocês podem olhar se vocês baixar. Ela é dona da cadeira cultural do samba, lá no campo. Ela ficou 3 anos falando comigo, na minha casa, no Vai-Vai, falando com mercadoria, sobre o samba. E como nós temos a boca aberta, é assim, engraçado, depois ela lançou um livro que nós chamamos Nem os Outros Estavam. Entendeu? E ela veio com essa cadeira lá, em função de todos nós passamos. Então é isso, nós somos muito boca aberta. A gente ensina a entrada e ensina a saída secreta. Nós temos que parar de fazer isso. Vocês jovens, sabe, que vieram para cá fazer isso. Quando foi fundada a Zumbi, a universidade, que eu a conheço desde quando ela na rua após a frente, próxima, eu falei, por que a administração? Eu só precisa recordar o Fernando Silvio, nós temos que ensinar o nosso grupo a contar dinheiro. Eu falei, é mesmo? Porque senão eles continuam contando, nós estamos contando até hoje o nosso dinheiro. Que enquanto é que assim, o branco faz assim, enquanto é ilícito, é coisa de branco. Eu fui chamado de maloqueiro, fui chamado de maloqueiro, não só eu, Zé Carlinhos está aí, da minha geração. Fui chamado de maloqueiro, sabe? Essa lista sobre, você não tem uma posição,
o meu pastor santista. Percebe? E assim foi no samba, assim foi no candomblé, não é isso? Assim foi na capoeira, todo mundo porque eles são de boca aberta, sabe? E eles se apropriam da gente na maior cara de pau. A minha irmã, isso eu tenho tempo com vocês, foi cansado de chamar ele de nega beiçuda, com o termo da palavra nega bunduda. E hoje eles estão fazendo ele, está tudo um negócio no peito, para ficar beiçudo, para ficar bunda, para ficar beiçudo. Quer dizer, quando era início, era feio, nós éramos as negas pretas, feia, beiçuda. Hoje está tudo aí. Você percebe? Nos tiram o que é nosso, na maior cara de pau. Então, vocês jovens, segurem-se. Porque quando a gente falando aqui dos velhos, velha guarda, que a gente fala, por exemplo, meu avô, junto com o avô do Caxico, foi um dos fundadores do Brasil. Os velhos, na época, eles estavam chegando nos 40 anos. A dona Adriana Ulisses tinha 33 anos. E ela falou, mas todos jovens. Nós que temos ali que falar, os antepassados, os negros, não, mas eram jovens na época. E na época da chibatonomia, eles já iam para cima. Então eu quero passar isso para vocês, jovens que estão aqui. Agarrem essa oportunidade que a Faculdade Municipal, junto com a Olímpia, junto com a Moça, está dando para vocês. A Unisamba, vem para cá, vem aprender a plantar dinheiro e fazer equipamento na cidade. E chega de a gente ter esses carnavalistas com zóio azul, cabelo rosa, cabelo pintado, mandando para a gente. Nós sabemos fazer o caminho. Nós sabemos o que é. Não quero discriminar ninguém, sabe? Mas nós temos que ocupar o espaço que nós apanhamos para ir. Obrigado. Desculpa. Convidamos o senhor Alexandre Magno, presidente da UESP, União das Escolas de Samba Paulistanas, para proferir sua fala. Vou arrumar aqui o microfone. Diferente do carro, eu tenho que subir um pouquinho aqui. Primeiro quero começar, se me permite, reitor Zé Vicente, quebrar um pouco do protocolo e iniciar aqui a minha saudação através do nosso grande crioulo, mestre Fernando Penteado, que aí nós estamos falando do nosso conhecimento africano. Então, a primeira menção faço através do nosso mestre Fernando Penteado, embaixador do samba, embaixador mestre, que nos contribuiu muito para que nós todos chegássemos aqui hoje. Segundo, agradeço, agora sim, fazendo todo o nosso propósito acadêmico, e aí agradecer a figura do senhor reitor, magnífico reitor Zé Vicente, obrigado por essa oportunidade que tanto nos honra de estar aqui nesse dia, e através do senhor cumprimento todos os amigos e as amigas da mesa. Começo a minha fala dizendo que as mulheres são sábias. Aqui a presidente Rejane falou que ela teve o privilégio de vir falar aqui na frente, porque depois ia sobrar, sabia que ia ficar quente o microfone, como está fervendo aqui agora para mim, sobrou para mim aqui. As mulheres são muito sábias e sempre os homens acham que estamos um passo na frente, nós estamos 10 para trás. E aí, cada vez mais eu consigo comprovar que como vai ser difícil a minha fala aqui. Até porque eu preciso agora condensar todas as falas dos amigos e da amiga que foram defendidas magnificamente. E aí, inclusive, através de uma fala muito entusiasta, parabéns ao Danilo, da forma como se expressou, colocou aqui a verdade. E não quero deixar aqui de citar, obviamente, eu escutei perfeitamente aqui o presidente Caxico, meu grande professor, reitor Caxico, meu grande professor, gostaria de falar essa frase aqui, gostaria de ficar sem gravar, meu grande professor Caxico. Sou presidente da UESP graças a ele. Eu não canso de falar isso, porque eu acho que de gratidão a gente não pode morrer, né? E ele falou sobre esse dia, 21 de março, ser um dia que
que ressignifica a nossa história, ressignifica inclusive o dia 2 de dezembro, da nossa Revolução, e com isso nós estamos aqui nesse momento histórico que também o reitor José Vicente, magnífico reitor, abriu sua fala falando sobre a questão do aquilombamento, falando sobre a questão de como era feita a relação do quilombo. E quando me perguntam o que é uma escola de samba, eu respondo logo de cara: é um gueto de resistência, é um quilombo moderno, somos escola de samba. E na faculdade, universidade, aliás, no Luiz Palmares, estamos aqui trazendo esses guetos de resistência para dentro de outro quilombo, mais um quilombo recebendo outro quilombo. Isso para nós é história, para nós é magistral. Algumas coisas motivaram a minha história dentro da UESP, e talvez algumas podem motivar o encerramento da minha participação enquanto sambista, enquanto dirigente de carnaval. E talvez se hoje encerrar minha carreira de dirigente de carnaval, eu acho que eu estou plenamente satisfeito. Talvez eu tenha mais alguma coisa para contribuir no samba, mas esse era o meu grande sonho. Eu até vou me controlar aqui para não me emocionar, porque as pessoas que me conhecem sabem que eu sou muito emotivo e eu sou chorão. Desse tamanho, negão desse tamanho, mas eu choro também, viu, gente? Eu tinha alguns propósitos na vida, e um deles era conseguir elevar o nome daqueles que lutam, que amassam o barro, assim como o Fernando Penteado e tantos outros que nós aprendemos lá atrás fizeram, elevá-los ao verdadeiros donos dessa nossa festa, como o próprio mestre Fernando Penteado colocou aqui. Uma vez eu fui numa discussão de carnaval para poder colocar carnaval na rua, muito difícil, politicamente falando, brigando dentro da São Paulo Turismo. Um diretor falou para mim: sabe por que você não conquista as coisas? Sabe por que você não consegue? Porque o outro lá é empresário. Dirigindo a um ex-presidente da Liga, falei: ele é empresário, você não é. Aí o que eu fiz? Eu fui para a universidade me tornar um empresário. Hoje sou gestor empresarial. Uma fala preconceituosa, uma fala racista lá atrás, ele acabou me ajudando. E uma outra coisa que me acabou me ajudando muito foi uma discussão na minha escola de samba, e aí não posso deixar de citar minha querida Azul e Branco da Zona Leste, a menina de Matilde. Nós estávamos numa discussão sobre justamente rever a escola de samba. Um grupo me procurou, assim como procurou outros sambistas lá da Vila Matilde, e eles fizeram a seguinte proposta: pasmem, nós estamos querendo lá fazer uma revolução para tomar a escola de samba do presidente atual, inclusive meu amigo Manteiro, o presidente José Reinaldo Zé Andrade. Só que assim, vamos fazer o seguinte, aí a fala do mestre Penteado: nós administramos e vocês fazem o samba. Ou seja, os brancos administrariam a escola e os pretos iam lá para fazer o samba. Eles fizeram essa proposta indecente para mim e para alguns outros, né? Obviamente, escutaram o que tinham que escutar na época, mas isso também nos motivou. E hoje, vendo aqui esse grupo, e tendo inclusive parceiros meus, de diretores dentro da UESP que estão sentados entre vocês, não posso deixar de citar. Aí está sentado aqui o nosso diretor de carnaval, o nosso querido Smério, está sentado aqui o nosso diretor de arte, nosso querido Pedro Silva. E porque eu saí também de uma entrevista, inclusive participou também o presidente Clarice na Cultura, e me perguntaram sobre o processo de embranquecimento no carnaval. E aí o presidente Clarice também foi feita essa pergunta para ele, e eu fiquei muito incomodado, porque a minha resposta foi o seguinte: o meu problema maior não são os brancos dentro da escola de samba. O meu problema maior com o embranquecimento são todos os brancos que falam que nós não temos condições de administrar.
E aí, para fechar minha linha de raciocínio, eu posso hoje encerrar a minha participação como dirigente, porque eu tenho certeza que daqui vai sair homens e mulheres que hoje eu tenho a felicidade de estar aqui falando meus iguais, minhas iguais, com o poder de administrar uma escola de samba, com o poder de administrar qualquer outra instituição, seja governamental, ou seja da sociedade civil, seja ela com fins ou não lucrativos. Eu tenho certeza que daqui sairão o futuro do carnaval. Eu tenho, assim como vocês, as próximas turmas, não só aqui os formandos de administração, mas também os formandos de publicidade e propaganda, porque eu sei quanto que me falta lá na UESP, quanta falta faz para a gente também, formandos de publicidade e propaganda, para expandir o nosso pensamento, expandir nossas ideias, para que o carnaval a gente consiga levar ele à grandeza que tem que ser alcançada. Então eu creio que a minha missão, se eu terminar aqui enquanto dirigente de carnaval, está cumprida, porque foi isso que eu almejei lá atrás, quando um dirigente, um diretor da São Paulo Turismo falou para mim que eu não tinha condições porque eu não era empresário. E hoje, enquanto gestor empresarial, estou vendo aqui futuros administradores, futuros publicitários, que eu tenho certeza que responderão a essas perguntas lá no futuro mais e mais. E aí, para encerrar minha fala, eu gostaria de fazer um pedido para vocês. E aí, um pedido para que a gente não deixe o samba morrer, como a presidenta hoje me colocou aqui. Hoje, onde vocês estão sentados, foi fácil entrar. Foi fácil chegar aqui onde a gente está. Fácil, assim, após a luta do reitor José Vicente, como a luta de vários letras atrás, inclusive nós estávamos conversando sobre a Frente Negra, que lutou para a gente poder chegar aqui hoje, inclusive faço parte da nova Frente Negra brasileira, mas o difícil vai ser sair daqui, porque muitas barreiras vocês irão encontrar pela frente e não pode desistir, porque toda vez que vocês desistir, nós estamos largando a mão de um monte de pretinho que vai ficar para trás. Então não desista da conclusão do curso. Vocês precisam sair daqui todos formados. Eu faço questão de ser convidado para essa formação, a primeira turma da Unisamba. Faço questão de estar aqui porque eu tenho certeza que o futuro está em vocês, que o futuro está em nós, que o futuro está no samba. O presidente Caxi colocou aqui muito bem. Nós somos responsáveis pela educação de milhares de pessoas, direta e indiretamente. Nós somos responsáveis por pessoas colocarem seus pães na mesa, por pessoas pagarem suas contas. Nós somos responsáveis por gerir a economia do país. O carnaval, ele tem lá, se a gente for buscar, a gente consegue ir atrás dos indicadores. E nós movimentamos o PIB. Então, não desista no meio do caminho. A evasão universitária é gigantesca. Só que para nós, como é mais difícil, porque somos o povo preto, nós temos que enfrentar esse leão de frente, assim como nós enfrentamos os dragões que atravessaram o Atlântico, assim como nós enfrentamos todas as outras feras que dizem que nós somos incapazes. Então, por favor, concluam o curso, sejam administradores, sejam publicitários em nome do Samba de São Paulo. Obrigado, gente. E agora, representando cada um de vocês que estão aí sentados, nós convidamos o aluno Pedro Silva para sua breve saudação. Boa noite a todos. Senhor reitor Vicente, demais presidentes aqui presentes, satisfação revê-los. Antes de falar como aluno, gostaria de falar como um profissional do carnaval, no mercado audiovisual, um profissional de marketing. Três questões, acho que é importantíssimo. A primeira delas
que a cadeia produtiva do carnaval é gigante. O que movimentamos, o presidente Nenê pontuou bem, presidente, foram investidos 54 milhões com a receita de aproximadamente 2,5 bi no carnaval de São Paulo. Então acho que a gente não está aqui de brincadeira. O carnaval São Paulo é referência. Posso dizer isso que hoje eu atuo como diretor de marketing da UESP, mas atuo também como diretor comercial da Liga RJ do Rio de Janeiro. E muito por conta desse convite para o Rio de Janeiro foi feito muito por conta pelo trabalho feito em São Paulo, juntamente ao UESP. Eu tive o prazer também, para fazer uma referência, eu vejo Caxias, não tem como não lembrar do Dorival. E há 5 anos atrás, quando essa semente foi plantada aqui, presidente, senhor Vitor, presidente, estava aqui com o Dorival, eu estava como diretor de comunicação da nossa velha querida senhora Vai, qual o pavilhão que está aqui presente, eu o saúdo. Então, antes de falar como aluno, eu gostaria de falar como profissional. O Carnaval de São Paulo hoje ele é referência, ele precisa de profissionais capacitados, ele precisa de cada um de vocês aqui. A gente tem orgulho, e privilégio de participar de um projeto como esse, que é voltado ao Carnaval. Então, nada mais justo do que a gente finalizar esse curso e preparar novos profissionais do mercado. Muito se fala sobre gestões, mas quem opina sobre gestão de carnaval é quem nunca colocou o pé lá dentro. Quando a gente traz uma agência de marketing, seja ela qual for, que ela pisa no carnaval, ela não entende a peculiaridade do carnaval. Ela não tem a linguagem do samba. Ela não entende o que é um pavilhão, ela não sabe. Ela acha que ela é uma bandeira que alguém carrega e balança. Ela não sabe a valorização de uma velha guarda. Ela não sabe a importância de uma aula de compositores. Ela não sabe da energia de uma bateria. Ela entra lá pensando em business. Ela entra pensando em quanto eu vou colocar e quanto eu vou lucrar. Só que o capital intelectual é nosso. O capital intelectual é seu, é dele. Porque ninguém se cresce sambista, você se faz sambista, de fato. E o seu Penteado contou uma coisa muito importante. Esse capital intelectual ele é retirado de nós de forma muito fácil. Entra com dinheiro numa mão, sai com um lucro do outro e a gente fica bom. Gestões, enfim, conflitos internos são nossos. Então assim, o bônus sai e o ônus fica. Então a gente precisa formar novos profissionais para que possa bater de frente com o mercado, para que possa falar de igual para igual. Quando a gente vai para negociar com a Rede Globo, que a gente senta na mesa, se você olhar todas as diretorias da Rede Globo, são brancos. Você senta para negociar com a Bandeirantes, todos são brancos. Você senta para negociar com a empresa que vai investir no carnaval, todos são brancos. E não é culpa deles que eles são brancos. Culturalmente a gente tem isso. O branco vem, explora o negro e a gente aceita. Minha mãe não teve condição de fazer uma faculdade. Aí agora eu entro aqui como aluno. Eu fiz sistema de formação, eu tenho a minha profissão, mas quando foi falado da importância, quando foi falado para mim do curso, eu vi um grande potencial de incentivar pessoas, de estar junto, de participar, como membro de uma instituição do carnaval. Eu acho que é importante a gente dar as mãos e terminar juntos esse curso. Publicidade é o meu mercado, mas a administração eu não sou mestre de administração. Então acho que eu escolhi o curso de administração para poder realmente me assegurar e para poder, como gestor de carnaval, poder ter embasamento acadêmico. E você falar, não, o profissional do carnaval, ele é administrador. Aquele ali está no jurídico, ele é advogado. Então, para a gente capacitar o carnaval, então eu gostaria de desejar muita boa sorte para todos os alunos. Queria agradecer demais as instituições responsáveis por esse ato, por esse cuidado com o povo preto, numa data tão importante, emblemática. Eu gostaria de parabenizar a todos, te agradecer também, presidente Nenê, sempre pelo apoio, Caxias, que é um irmão, e a todos os demais presidentes, presidente Clarício, Fernando Penteado, presidentes de Gaviões, parabéns, só quero agradecer. E vamos embora, vamos estudar. Atendendo
ao pedido do reitor Dr. José Vicente, nós convidamos a Liane Cabrito, representando as nossas alunas. Boa noite, gente. Eu estou maravilhada em estar aqui. Eu digo que eu passei uma semana bem agitada desde que eu recebi o e-mail, porque eu não acreditava. Eu falava, será que é golpe? Será que estão tentando me vender curso? Porque eu não conhecia, eu sou de Barulhos, e até eu pisar o pé aqui, até eu ver que tudo era de verdade, eu não acreditava. Eu estou muito feliz. Eu vim aqui eu saí pela torcida jovem, e eu vi o processo seletivo no site da Liga. Eu não tenho muito contato com o pessoal da torcida jovem e através da Liga eu me inscrevi e estou aqui muito feliz. Eu acho que falta ainda um pouco de informação até para muitos dentro da escola, porque eu preciso da declaração ainda, os meninos estão meio ansiosos em entregar, mas eu digo que é um pouco da falta de informação. Eu estou aqui hoje, vou levar todo esse conhecimento para dentro da quadra. Para os próximos processos seletivos, a gente incentivar a galera a vir, explicar, é verdade, tem, vamos, e eu sou grata. Sabe quando chega uma oportunidade nas nossas mãos, você fala assim, agora é a minha vez. É a hora, minha hora chegou, e eu não vou perder por nada. Eu faço as palavras, fácil não vai ser, mas eu vou agarrar de todas as forças, estou maravilhada, encantada, agradeço a todos. E vamos mostrar que muitas das vezes a gente estuda assim, nossa, você viu na quadra da escola, você gosta da bagunça, né? Não, a gente não gosta da bagunça. Para se montar um carnaval há muito esforço, muita dedicação, muita resistência, não é bagunça. Carnaval não é bagunça. E chegar e poder falar para minha família, onde eu trabalho, olha, o carnaval me abriu portas de fazer uma faculdade. É muito gratificante. Então eu agradeço a todos e vamos seguir que a luta é grande, né? Mas vamos vencer. Obrigada. E agora, dando sequência, nós chamamos o Dr. José Vicente para as considerações finais. Eu acho que é complementar todos nós. Os da nossa geração, acho que estão felizes com o que nós conseguimos realizar, o que nos antecederam, acho que estão orgulhosos do que estamos fazendo juntos, e os que virão depois vão guardar essa história com muito carinho, porque um dia, em algum lugar, um grupo de pessoas se reuniram para mudar a história. Então a gente está super feliz com isso. E hoje, tem uma informação importante, luta é resultado. Hoje teve uma construção importante em Brasília, o presidente Lula, atendendo uma solicitação de toda a comunidade negra do país, assinou um decreto instituindo que 30% de todos os cargos comissionados do governo federal agora serão preenchidos por negros. São aproximadamente 100 mil cargos em toda a estrutura do governo federal, e a única coisa que eles vão exigir de cada um de vocês é ter um canudo, para vocês corram, para pegar esse canudo rapidinho e com isso poderem participar dessa outra janela de oportunidade, para vocês seguirem, para serem bons profissionais, bons empresários, mas também bons sambistas. E a outra questão importante, e eu já convido o Cachito, o Alexandre, o nosso presidente, o Clarice, e todos nós tradicionalmente temos sempre uma ação importante nas nossas datas institucionais como essa. E aqui de manhã já tivemos uma atividade, que foi o lançamento de um projeto muito bacana, mas também lançamos duas agendas importantes. Nós começamos o nosso movimento para que consigamos, ainda esse ano, indicar e aprovar a primeira mulher negra na Suprema Corte do nosso país. Nós achamos que é importante, é necessário, é obrigatório, os Estados Unidos já fizeram e nós podemos, então, fazer um grande movimento a partir das mulheres para todo o país, que
o nosso presidente Lula agora nomeou a primeira mulher negra para a Suprema Corte do nosso país. E a segunda é de que existe uma lei que determina que todos os cursos de direito precisam ter a disciplina de relações étnico-raciais. Não é? E se isso acontecer nesse tempo de tratamento de todos os cursos de direito do país, são mais de 2.500 cursos de direito, e se isso acontecer, muitos profissionais, né, desse tema, dessa agenda, profissionais negros não têm espaço para fazer o seu trabalho. Então são essas as duas agendas que nós já lançamos e que nós convidamos as instituições e todos vocês para aderir. E por fim eu vou fazer mais uma provocação, já tem um limite. E eu vou fazer mais uma provocação tanto para o presidente Cachito quanto para o presidente Alexandre, pelo Clarice, então para todos vocês. A gente tem dito que tem uma dimensão da cultura, da brasilidade e da nossa negritude que já está no DNA de todo brasileiro, porque justamente o samba não pega. E a gente, indevidamente, deixou isso para trás. Mas a gente poderia recuperar isso como um instrumento, inclusive, de integração. Não é? E eu queria, então, fazer o desafio, que a gente criasse o troféu Samba do Pé Universitário. Serão convidados para participar dessa gincana gostosa e com isso a gente fortalecer o que nos une, o que nos torna único na nossa cultura, que é o samba do pé. Está fechado? Vamos incrementar então. Ganhar a organização fascista. Vamos trabalhar todos juntos para isso. Amigos, amigas, queridas e queridos alunos, sejam muito bem-vindos. Esta é a nossa casa, a casa de todos nós do samba, da luta, da resistência, da educação, do sonho, da utopia. E esta é a casa que vai nos abrigar pelos próximos 4 anos. Sejam bem-vindos à casa de todos vocês. Um grande abraço. Todos os componentes da mesa que, por favor, possam assinar o nosso livro aí com o nosso abaixo assinado. E depois pedimos a todos os alunos também que o façam antes de sair, por favor. Obrigada a todos.